Então, pessoal, a gente vê que a mulher ela deve ser submissa ao marido, então ela deve ser ensinada e submissa ao marido. Então veja que em todas as cartas de Paulo ele segue o mesmo ensino, que a mulher sendo submissa ao marido, sendo ensinada, não ensinando conforme 2 Timóteo 2,14, que ele disse que a mulher foi enganada, a mulher que foi enganada. Devemos atentar que esta verdade que foi colocada é antibíblico. A mulher exerceu o ministério pastoral, até porque desde a antiga aliança Deus nunca colocou, nunca permitiu mulher exercendo o ministério sacerdotal, ou seja, era somente o homem. E Deus levantou ali Arão, os seus filhos, você pode acompanhar lá em Números no capítulo 18, versículo 7, contudo somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar, ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo o ofício concedo a vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenado à morte. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente já vê que o ministério sacerdotal foi dado aos filhos. Pessoal, lembrando aí, já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e esse é o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo. Será que Deus permitiu a mulher exercer o ministério sacerdotal? Este é um tema bastante polêmico, mas estou tratando aqui à luz das Escrituras para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pessoal, na tenda, depois do templo ali, somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus. Veja também que Deus ele é servido por anjos, mas muitos até podem dizer assim, mas anjo não tem sexo, são assexuados. Eu também concordo plenamente com você, porque assim como nós pensamos assim, os anjos são assexuados, mas a gente também pode ver o exemplo dos anjos que vieram à terra em missão a Deus, como os anjos da segunda queda. E depois eu vou até tratar sobre esse assunto, então acompanhe, se inscreva no canal para você estar recebendo aí as notificações. Os anjos da segunda queda que assumiram forma corpórea para relacionar com o homem, ele teria que assumir a forma corpórea, igual Jesus, para ele vir no meio da humanidade, ele não poderia ser espírito, ele assumiu a forma corpórea para se relacionar conosco. Então os anjos, amado, a gente vê que vieram ali, os anjos que vieram na missão ali de Gênesis, no capítulo 19, do versículo 1 a 29, ali versículo 4 e 5 também, vocês vão ver, de jovens até os velhos queriam ter relações com os anjos. Quando? Quando os anjos foram em missão, e ali depois o povo juntou querendo ali ter relações com os anjos, e aí, pessoal, é importante a gente atentar. Anjos são do sexo masculino que vieram, então Deus nós nunca podemos dizer assim, Deus tem anja no céu. Não, porque os anjos são assexuados, e todos que vieram não tem nenhum relato na história de ser uma anja por aí, né? Então, pessoal, aí o povo questiona assim, mas o caso de Débora. Débora, sim, concordo plenamente. Débora, qual a função de Débora? Vamos relembrar. Débora, ela era juíza, não sacerdote exercendo o ministério sacerdotal. Débora, ela como se fosse hoje uma juíza por aí. Qualquer um pode ser um juiz ou uma juíza. Mas Débora, naquele tempo, ela não foi uma sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Então não foi. Então, pessoal, e aí o pessoal, porque a maior parte das pessoas pega assim, mas a mulher pode sim ser juíza, como a gente vê aí, juízas, promotoras, pode ser tudo. Mas isso aí, pessoal, é fora do reino eclesiástico e dos ensinamentos cristãos, que é antibíblico a mulher ser pastora.
Então, foi ensinamento que colocou aí, os ensinamentos errados, mas é antibíblico. Agora, pessoal, e no caso de Débora aí, ela foi juíza. Hoje qualquer mulher pode aí ser juíza, qualquer uma pode estar aí fazendo julgamento de litígios. Então, e o homem ele não pode criar cargo em hipótese nenhuma, dar títulos que nós não temos na palavra do Senhor. Isso é muito sério. E esse cargo, esse título aí foi criado pelo homem, dado pelo homem. Então, pessoal, a palavra de Deus ensina sempre ao pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele fala do bom pastor, começa falando, ele fala do mau pastor. Ele fala que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele começa falando do bom pastor e ele relata essa palavra referindo-se ao falso pastor. Muitos até pegam para atribuir essa atitude de Satanás, mas quando nós vamos pegar o contexto desse versículo, começa lendo lá para você ver. Jesus começa falando do bom pastor, do mau pastor, mas vai lá e pega para você ver que Jesus ele fala do mercenário que trabalha por dinheiro e depois ele vai dizer: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então, como diz, é a característica do falso pastor. Então, pessoal, como nós vamos entender a palavra do Senhor? Que Deus nunca permitiu a mulher exercer autoridade sobre o homem. E a mulher, quando ela exerce autoridade sobre o homem, é antibíblico. Mas é claro, pessoal, nós devemos entender que quem criou dará conta ao Senhor. Mas tenho meu respeito às mulheres que assim são chamadas de pastora, porque até mesmo eu considero aí que se quem inventou esse cargo, quem que deu, eles que darão conta ao Senhor. Mas nem por isso eu vou menosprezar, nem por isso eu vou desfazer dessas pessoas, e pelo fato da palavra de Deus não concordar assim. Então, tenho o meu respeito, porque a palavra de Deus em Romanos vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus, foi dada por Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja dada por Deus. Quem criou responderá diante de Deus, mas nosso dever é de respeitar as autoridades. Tá, pessoal? Tanto no meio cristão, da cristandade, quanto também secular. As polícias, as autoridades, os juízes, os promotores, desembargadores, todos eles estão aí para nos servir, tá, pessoal? E só não vai gostar deles quem infelizmente não age da maneira certa e não tem a sua conduta coerente, mas porque a palavra de Deus vai dizer que todas elas trabalham em nosso favor, em nosso favor, que andamos certo, corretos, certos diante de Deus. Mas lembrando, pessoal, que a mulher ela pode exercer o seu ministério na igreja. Mas como assim? A mulher ela pode ser missionária, ela pode ser evangelista. Veja bem que tem diferença, de menos no ministério pastoral, que é antibíblico. Porque a mulher ela pode ser missionária, pode ser evangelista, mas antibíblico nós já vimos, acabamos de ver que é antibíblico. Então as mulheres, um exemplo que as mulheres podem ser diaconisa, as mulheres podem ser diaconisa, porque a palavra grega, que é diakonos, que significa serviço. E o serviço, a palavra diáconos é servo, atendente, que serve, que atende, que dá suporte, né? Então, o exemplo mesmo a gente vê em Filipenses, que a mulher, pessoal, não é exagerando, porque às vezes tem pessoas, mas a mulher não pode, tá? Mas a mulher, a palavra do Senhor, ela nos ensina de outra forma, né? Então, mas a mulher, ela pode proceder desse jeito, dessa forma, né? Paulo vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus episcopos e diáconos, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já sonda aqui também os diáconos, né? Aqueles que estavam em serviço. 1 Timóteo aí no capítulo 3 também vai dizer aí um exemplo de diaconisa, né, pessoal? Então a gente vê que a palavra de Deus também ensina o exemplo de diaconisa. Eu já vi pessoas falar assim: eu não concordo com diaconisa, eu não acho certo diaconisa, mas diaconisa tá lá na Bíblia, temos o respaldo. Como? 1 Timóteo no capítulo 3, a partir do versículo 8, vai dizer assim: os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes estejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Aqui a gente já vê a característica da mulher para ela ser uma diaconisa, né? Ela deve ser aí uma mulher que respeita, não maldizente, sóbria, fiéis em todas as coisas, e que os diáconos sejam esposo de uma única mulher. Aqui é a regra para o diácono, né? Para que ele venha a ser esposo de uma única mulher, governando bem os filhos e a casa. Agora aqui já pega, né? Para ser diácono tem que governar bem o lar, a casa, os filhos, assim como a mulher também deve ser reverente, a mulher deve respeitar, não caluniadora, a mulher. E vai dizer assim: pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Aqui a gente já vê que a palavra diácono, que é serviço, diaconos, então, seja a mulher, ela não é proibida. A gente vê também que Febe era um exemplo também de diaconisa, né? De serva. Então a gente deve atentar, porque, amados, a palavra do Senhor, a cada dia que passa, as pessoas não atentam para fazer da maneira certa, para viver da maneira certa. E por isso é importante, pessoal, você se inscrever no canal, para você sempre aprender da palavra do Senhor, para que você possa chegar ao pleno conhecimento da palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 16, versículo 1, aqui está o exemplo de Febe. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Aqui a gente já vê Febe, ela ajudando, Febe aí sendo uma diaconisa, ela ali trabalhando para o Senhor. Então, por isso, a gente deve atentar para a palavra do Senhor, do exemplo aí que é de Febe, né? Que ajudou aí, Paulo vai dizer assim, ajudou até a mim, né? E também, pessoal, 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 11, também as mulheres devem ser 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 11, também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Aqui a gente já vê o exemplo de diaconisa para a mulher que exerce
o ministério de diaconisa, tá, pessoal? Então, a Bíblia não proíbe as mulheres de exercer o ministério de diaconisa, que é serviço, tá, pessoal? Quando a igreja é do homem, o homem faz o que ele quer, ele cria cargo, ele faz o que lhe deseja. Mas quando a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor, tem regras, tem normas, então, para que o povo venha a ser fiel a Deus e ser aperfeiçoado ali por intermédio da palavra, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que como Paulo disse, né, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. E o homem cheio do seu eu, do ego, não aceitam as palavras de Deus que mexem com o nosso ego. Aceitar a palavra de Deus nunca foi tarefa fácil, e o homem a cada dia ele deve se esvaziar de si, deixar o seu eu para trás, para que o Espírito Santo possa nos conduzir à verdade. Então, pessoal, a mulher pode exercer o ministério sacerdotal, é antibíblico. No Antigo Testamento Deus não permitiu. No Novo também, após o pecado, a mulher ela está sujeita, ela é submissa ao marido. E quando a mulher ela se torna uma pastora, ela exerce autoridade sobre o homem, ela tem que mandar, ela tem que governar sobre o homem, e não é assim. Como Cristo é o cabeça da igreja, assim é o marido com a esposa. A mulher não pode exercer autoridade em hipótese nenhuma sobre a vida do homem. Então, pessoal, já te agradeço você pela a sua audiência. Já convido você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa estar recebendo os vídeos, tá, pessoal? Vou estar deixando também o link aí do estudo do dízimo. Faça o download do estudo do dízimo, totalmente gratuito na página, para que você possa aprender, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua audiência é muito importante. Divulgue esse vídeo com pessoas para que mais pessoas possam conhecer, aprender da palavra do Senhor. A mulher, após o pecado, ela não pode exercer autoridade sobre o homem, tá ok, pessoal? Então, como a palavra do Senhor nos ensinou. Esse vídeo é o vídeo 2, mas para você que está vendo esse vídeo 2, volte no vídeo 1, tem o vídeo 1 que começa explicando melhor e detalhando melhor aí se a mulher pode exercer autoridade sobre o homem. Será que a mulher pode ser pastora? Será que existe esse título, esse cargo na palavra de Deus? Então, atente aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, fui, fique com Deus, fique na paz, que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família. Fui.